Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila do Chems Studies, eu tenho 19 anos, sou vestibulanda de medicina e hoje eu resolvi trazer um vídeo aqui sobre o Enem. Bom, o vídeo de hoje é pra você que quer saber um pouco mais sobre a prova e que não sabe como funciona, às vezes está no primeiro ano do ensino médio, vai pro ensino médio ano que vem, ou assim como eu, já estava no segundo e indo pro terceiro ano do ensino médio e só sabia que existia uma prova chamada Enem, mas não sabia sobre o que se tratava e como que eu fazia pra entrar na faculdade com ela, tá bom? Então, vem comigo! Bom, a prova do Enem é dividida em 2 dias de prova. Por quê? A prova inteira é composta por 180 questões. Então, no primeiro dia a gente faz 90 e no segundo dia a gente faz as outras 90, mais uma redação. No caso, as provas, desde 2017, elas estão sendo divididas em um domingo, geralmente o primeiro domingo de novembro e o segundo. Nesse ano vão ser nos dias 3 e 10 de novembro. As inscrições para a prova são feitas no mês de maio. E juntamente com as inscrições, você ainda pode colocar que você gostaria de ser chamado pelo seu nome social, no caso de você ser transexual, ou você também pode optar pelo atendimento especializado, se você tiver alguma dificuldade de locomoção, por exemplo, porque às vezes a prova é realizada em grandes universidades em que não tem elevador. Então, por exemplo, para pessoas cadeirantes, elas precisam fazer a prova no térreo. Então, por isso que você tem que optar por atendimento especializado e isso você faz na hora da inscrição. Não esquece disso, você não vai ter como optar por nenhum desses direitos depois de ter feito a inscrição, tá? O valor da prova, hoje em dia, no ano de 2019, está no valor de R$ 82,00, mas eu aconselho que no ano que você está vendo esse vídeo, você consulte quanto que tá a prova, tá? Mas aí você também pode virar e falar assim, meu Deus, R$ 82,00 é muito dinheiro. Será que não tem algum jeito de eu conseguir pagar um pouco menos ou até não pagar pela prova? Sim, você consegue, porque a prova é feita pelo governo e o governo sabe que existem milhões de pessoas que não podem pagar R$ 82,00 para fazer uma prova. O que você poderia fazer seria pedir a isenção da taxa de inscrição. Você pede essa isenção no mês de abril, né? É sempre importante que a cada ano, quando você decidir que você vai fazer o Enem no começo do ano, você vai entrar no site do INEP, colocar www.inep.gov.br e você vai entrar no edital do Enem. Nessa parte do site, você vai conseguir ter acesso a todo o cronograma do Enem e você vai ver certinho quais são as datas específicas. Mas nesse ano, o pedido de isenção foi feito em abril. E aí, você manda a documentação e aí o governo vai analisar tudo certinho para ver se você está apto ou não a receber a isenção do Enem. Eu já vi casos de pessoas que pediram e não conseguiram. Então é importante que você verifique se toda a documentação está correta para que você não precise pagar essa prova. Atente-se também que não é só a prova do Enem que pede isenção, na verdade não. A maioria das universidades públicas também oferecem a oportunidade de pedir isenção da taxa de inscrição e algumas faculdades particulares também, especialmente aquelas em que você faz a prova na categoria bolsista. Geralmente elas dão tanto a isenção total quanto a isenção parcial, aí você tem que ver certinho no edital de cada uma. Como eu falei anteriormente, a prova do Enem é dividida em 2 dias. No primeiro dia, a gente tem as matérias de linguagens, ciências humanas e redação. Sim, a prova do Enem ela não tem os nomes exatamente das matérias que a gente teve no ensino médio, mas ela é dividida em áreas do conhecimento. Por quê? Porque ela é uma prova totalmente interdisciplinar. Então isso significa que todas as questões vão ter um toquinho de outra matéria. Então às vezes você vai estar fazendo uma questão de gramática, de português, mas ela traz um texto de geografia e você tem que analisar de acordo com aquilo, você tem que ter um certo conhecimento geográfico para ter noção se aquela informação está correta, se aquela informação está errada, se realmente cabe aquela, por exemplo, se é uma questão de gramática, preposição, se cabe aquele artigo ali, etc. Então, como essa prova é totalmente integrada, ela busca integrar as áreas do conhecimento e busca realmente trazer o que o aluno aprendeu na escola para a vida real, é muito importante que você entenda que você não deve estudar para a prova do Enem apenas cada matéria separadamente. Você tem que estudar de maneira sempre interligada, para você conectar os conhecimentos e conseguir fazer isso no dia da prova também. Bom, a prova de linguagens engloba português, literatura, gramática e inglês ou espanhol. No dia que você for fazer a inscrição lá em maio, você vai ter que optar por uma dessas 2 línguas estrangeiras. Se você não sabe nada de nenhuma dessas línguas estrangeiras, trate de começar a estudar agora, porque isso vai cair. Mas, já te adianto, não vai cair gramática. Na prova do Enem nunca cai gramática das línguas estrangeiras. Mas você tem que saber para conseguir interpretar os textos, porque o que cai é a interpretação de textos e como que você relaciona isso com o seu cotidiano. Como eu falei, a prova do Enem é muito interdisciplinar.
A segunda área do conhecimento que nós temos é a área de ciências humanas. Nessa área você tem ali englobado as áreas de história, geografia, filosofia e sociologia. Sim, a prova do Enem é uma das pouquíssimas que cobra filosofia e sociologia. E realmente você tem que estudar essas matérias. Tem muita gente que diz que filosofia e sociologia no Enem é só interpretação de texto. Não, não é. Você tem que estudar porque tem muitas matérias que cobram conteúdo sim. Então aqueles filósofos Aristóteles, Sócrates, Platão, tem que estar na ponta da língua para você fazer a prova. Mas eles não são utilizados só para essas áreas do conhecimento, só para a área de humanas e de literatura e de português, que muitas vezes caem, né, alguns textos desses filósofos, mas você pode utilizá-los também na redação. E na minha opinião, a prova mais importante do primeiro dia é a prova de redação. Por quê? Porque ela é a prova que vale mais. Mas aí você vira e fala, nossa, mas se cada área do conhecimento tem o mesmo valor, por que o Enem atribui notas diferentes? Porque na verdade, o Enem entende que ele não está cobrando, que ele vai estar cobrando um número finito de questões. Então, por exemplo, a prova de linguagens possui 45 questões das 90 do primeiro dia. 45 são de linguagens e 45 são de humanas, mais a redação. Aquelas 45 questões de linguagens não tem como você cobrar todo o conteúdo dado de linguagens e todo o ensino médio. Não tem como eles atribuírem uma nota 1000 para uma pessoa que acertar todas as questões. Por quê? Porque essa pessoa não está garantindo na resposta daquela prova que ela sabe absolutamente tudo de linguagens que foi dado. Mas ela está só garantindo que ela sabe tudo que caiu, entende? Então por isso que a prova atribui uma pontuação máxima diferente para cada área do conhecimento. No caso, a prova de linguagem geralmente tem uma nota máxima em volta de 700 e pouco, quase 800 pontos. Então é uma nota mais baixa, né? Comparada à prova de redação que pode chegar a 1000. Imagina você tirando 1000 na redação, que maravilha! Agora falando sobre o segundo dia de prova do Enem, a gente tem as seguintes matérias. A gente tem a área de matemática e a área de ciência da natureza. Matemática, como o próprio nome já diz, só abrange a matéria de matemática. E ciência da natureza abrange as matérias de física, química e biologia. A prova mais importante, na minha opinião, nesse segundo dia é a prova de matemática, porque assim como a prova de redação, ela tem uma nota máxima muito alta. A nota dela é bem próxima a 1000. Então, geralmente, quem acerta todas as questões de matemática tira 980, quase 1000. Então, isso significa que, se você for mediano nas áreas de linguagens, humanas e natureza, só que você for muito bem em matemática e redação, a sua nota final vai ser uma nota muito alta. E provavelmente você até vai conseguir passar em medicina. Mas é claro que tudo isso que eu falei até agora, toda essa importância que você dá para cada matéria do Enem, varia muito de acordo com o peso que a sua faculdade atribui para cada matéria de acordo com o seu curso. Mas o que isso quer dizer? Parece que ficou meio confuso. Na verdade, o que acontece é o seguinte: as universidades atribuem pesos diferentes para cada área do conhecimento do Enem de acordo com cada curso. Mas se você quer fazer medicina assim como eu, é muito importante que você entre no site da sua universidade e que você consulte um documento chamado de Termo de Adesão ao SISU. Isso se você estiver interessado em ingressar nessa faculdade através do Enem, que seria pela ferramenta SISU, no caso, né? Nesse termo de adesão, você vai ver exatamente qual é o peso dessas áreas do conhecimento para o seu curso. Lá não tem só medicina, obviamente, mas tem todos os cursos oferecidos pela faculdade. No caso de medicina, por exemplo, numa universidade aqui que nós temos em São Paulo, que é a UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, ela atribui as notas, ela atribui os pesos 2 para as matérias de linguagens e ciência da natureza. Para matemática, humanas e redação, ela atribui peso 1. Ou seja, isso significa que eu tenho que focar mais nas provas de linguagem e ciência da natureza, eu tenho que tirar o máximo que eu conseguir nessas duas provas. Agora, nas outras, se eu tirar notas um pouco mais baixas, isso não vai ter muita importância, não vai ter uma relevância tão grande na minha média aritmética total, se eu tiver tirado uma nota boa nessas outras áreas que tem maior peso, entende? Por exemplo, para o curso de administração, você poderia ter ali um peso maior para as áreas de matemática e humanas, por exemplo, entende? Então aí depende de cada curso que você vai prestar. É importante ressaltar ainda que se você quer utilizar ferramentas como o FIES ou o ProUni, você não precisa se preocupar com o peso. Por quê? Porque essas ferramentas, elas simplesmente pegam a sua nota do Enem de maneira geral. Elas consideram todas as matérias com peso 1 e assim elas vão fazer a divisão no dia que sair a nota da prova. Elas vão pegar a nota que você tirou em cada área do conhecimento e vão fazer uma média aritmética normal. Então vão dividir por 5 e vão ver qual vai ser a sua média e com isso você vai ver se você vai conseguir passar para o curso tão desejado ou não. É importante ressaltar que existem faculdades como a Unifesp aqui de São Paulo, por exemplo, que não consideram a nota do Enem de acordo com o TRI, mas sim de acordo com o número de acerto total que você teve.
Bom, você deve estar se perguntando agora, mas o que é esse tal de TRI? Se você não sabe o que é TRI e quer saber com aprofundamento o que é, fica ligado nos próximos vídeos do canal, já se inscreve aqui, porque o próximo vídeo que eu vou postar vai ser como fazer a prova do Enem, como se dar melhor com as questões, como conseguir gerir melhor o tempo na prova. Então fique ligado que esse vídeo já vai vir daqui a pouco. Mas para você conseguir saber certinho como que essa questão do cálculo de pontos funciona na sua faculdade, você tem que acessar o termo de adesão ao SISU. Há ainda aquelas universidades que não usam só o Enem como método de ingresso, né? Tem algumas que utilizam só o vestibular, só o Enem, tem aquelas que utilizam o vestibular e Enem, e tem algumas faculdades como a Unifesp, que eu acabei de citar, que usam como primeira fase o Enem e segunda fase uma prova específica. No caso da Unifesp, por exemplo, a prova específica é composta por 20 questões escritas das matérias de matemática, biologia, física e química, e ainda tem uma prova de português e inglês à parte da prova do Enem. Ou seja, aí você tem que consultar direitinho para ver como funciona na sua universidade. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre como funciona o vestibular da Unifesp ou de alguma outra faculdade pública aqui de São Paulo, ou mesmo particular, coloquem aqui nos comentários pra mim que eu vou procurar fazer os vídeos que vocês pedirem, tá bom? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, eu gostei muito de ter vocês como companhia no dia de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, compartilha com todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo e muito obrigada! Tchau, tchau!